Bora falar de futebol? Essa semana teve Libertadores e teve Sul-Americana. E eu quero saber, e você também, como foi essa semana de embates. Pedro Santana, me conta aí. Teve muito jogão? Teve joguinho? Teve decepção? Ei, Rafa, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Portal Metrópolis pelo YouTube. Rafa, no início da semana eu vim aqui comentar do começo dos jogos, tanto da Libertadores como da Sula, e ontem, na quinta-feira, foi o fim dessa primeira rodada. E, assim, a gente teve todos os brasileiros entraram em campo pela primeira vez, só que vários jogando fora de casa. Na Sul-Americana e na Libertadores, somente Botafogo e Mirassol jogaram como mandante, e isso teve muito efeito também nos resultados dessa partida. Começar falando da Libertadores, a gente teve 4 vencedores nessa primeira rodada. Um dos principais destaques foi o Cruzeiro, que venceu o Barcelona de Guayaquil. Essa foi a primeira partida do Cruzeiro na Libertadores desde que voltou da Série B. E assim, um alívio para o torcedor do Cruzeiro, porque a equipe não faz um bom campeonato brasileiro, está na zona de rebaixamento, mas agora, no comando de Arthur Jorge, essas esperanças se renovam um pouco. E bom, essa vitória na Libertadores também por conta, Rafa, do grupo que o Cruzeiro está, é muito importante. Cada ponto fora de casa e também como mandante vai fazer a diferença para o Cruzeiro nessa competição e para o longo da temporada. Outro duelo muito interessante foi a vitória do Mirassol. O Mirassol venceu o Lanús por 1-0, uma das equipes que jogou como mandante. E bom, o Mirassol fez a sua estreia pela Libertadores pela primeira vez na história do time, venceu uma competição continental, e o gol marcado pelo zagueiro João Vitor, além de tudo, quebra uma sequência de 11 derrotas do Mirassol na temporada. Outro duelo que teve vitórias de brasileiros na Libertadores foi a vitória do Flamengo, atual campeão da competição e tetracampeão da Libertadores. O Flamengo foi até Cusco, no Peru, e venceu a equipe da casa por 2-0. Um jogo ali marcado por um pouco de polêmicas, Rafa, porque o Cusco emitiu uma nota oficial reclamando do gol anulado que teve, alguns outros lances também de expulsão. Enfim, o Cusco aí fez essa reclamação na Conmebol. Para finalizar, os times que venceram na Libertadores, o Corinthians volta a jogar a competição, agora sob comando de Fernando Diniz, venceu por 2-0 a equipe do Platense, lá na Argentina, jogando fora de casa, quebrando ali um jejum de 9 jogos sem vencer. E agora, sob comando de Fernando Diniz, talvez as esperanças se renovem para o torcedor corintiano. Na Sul-Americana, de todos os brasileiros, o único que venceu foi o São Paulo. São Paulo venceu o Boston River no Uruguai por 1-0 e foi a única grande estrela entre os brasileiros na Sul-Americana. Ô Pedro, e no fim de semana? Você deve ter aí lista de jogo que tem também, né? A gente tá falando dos jogos que aconteceram, tô trazendo aí essa retrospectiva, mas o povo quer saber o que é que eles vão assistir esse fim de semana, o que é que eles vão ver no Metrópolis também, porque vocês vão acompanhar todos os jogos também. Exato, Rafa. As equipes que jogaram durante a semana na Sul-Americana agora retornam para o Brasil para os seus jogos pelo Campeonato Brasileiro. Alguns jogos da 10ª rodada, de times que estão atrasados aí ao longo da competição, mas a atual rodada mesmo é a 11ª. Na tela está passando aí os jogos de sábado, os jogos de amanhã. Então vamos dar uma passada rápida. O Vitória recebe o São Paulo. No mesmo dia, o Remo recebe o Vasco, Mirassol recebe o Bahia, Santos e Atlético Mineiro jogam na Vila Belmiro. E por fim, um grande jogo, Grenal. Vai ter Grêmio Internacional, esse jogo com o mando do Imortal Tricolor. No domingo, a rodada segue com mais jogos, inclusive com mais 2 clássicos. O primeiro jogo ali entre Atlético Paranaense e Chapecoense. Também no domingo, Botafogo e Curitiba. Aí a gente tem um grande clássico que é Fluminense e Flamengo. Esse jogo já é marcado, obviamente, por conta da rivalidade no Rio de Janeiro, mas também por conta de uma mudança de data que o Flamengo solicitou e o Fluminense acabou acatando. O Flamengo teve um probleminha para voltar de Cusco, e aí o jogo que estava marcado para acontecer no sábado foi solicitado para o Flamengo para acontecer no domingo. Então o Flamengo ganhou aí mais um dia de folga. Teve muita polêmica, os torcedores do Fluminense reclamaram bastante, mas enfim, clássico carioca aí no domingo, as equipes brigando lá na parte de cima da tabela. Outro jogo de domingo bastante interessante entre Cruzeiro e Bragantino. E fechando o dia, Derby Paulista. O Corinthians vai receber o Palmeiras nesse primeiro clássico pelas equipes no Campeonato Brasileiro. Rafa. Pedro, muito obrigado por participar aqui, trazer essas atualizações. E lembra sempre, tem o canal Metrópolis Esportes aqui no YouTube. Se inscreve lá e se inscreve aqui para receber tudo. Obrigado. Exato, Rafa. Só um último comentário, porque aproveitando o gancho que você comentou do nosso YouTube, do Portal Metrópolis, a gente é o portal que faz a transmissão da Série D no YouTube. Então, começou na rodada passada, na primeira rodada da Série D 01,
E essa semana segue, final de semana aí com bastante jogos no Portal Metrópolis. Todos esses jogos já estão agendados na nossa aba do Ao Vivo no YouTube do Metrópolis Esportes. Então, Série D01 no Metrópolis, 20 jogos por rodada, começando amanhã, sábado, tem jogo domingo e também tem jogo segunda-feira, Rafa. Valeu!